Não curvou do jeito esperado. Os números piscavam em vermelho. A trajetória se curvava e continuava a curvar. Por que isso importa? Um objeto interestelar passando pelo Sol deveria ser escravo da gravidade, sua curva previsível até os mínimos detalhes. Mas o Trace e o Atlas não se manteve dentro das linhas. Ele desviava para o lado, sutilmente no começo. Depois, de forma inequívoca, o ajuste falhou. O modelo não encaixou. Algo não previsto estava a empurrar. Os astrônomos conhecem alguns suspeitos. Cometas libertam gás quando aquecidos, pequenos jatos que funcionam como propulsores. A própria luz pode empurrar uma superfície, desde que seja leve o suficiente. Essas são respostas básicas. Mas os dados iniciais não pareciam básicos. Sem aquela cauda típica de cometa, sem assinatura clara de poeira, sem explicação confortável. A trajetória calculada exigia uma aceleração não gravitacional que não se acomodava discretamente. Em poucas horas, começou um rebuliço global. Analistas da NASA reprocessaram os dados das estações. As equipas de dinâmica de voo da ESA fizeram novas propagations e encontraram o mesmo desvio inquietante. Observatórios terrestres ao redor do mundo orientaram-se para seguir o objeto. O Very Large Telescope, VLT, recolheu espectros. Antenas de rádio se ligaram. O telescópio espacial James Webb, JWST, reservou uma janela provisória, só por precaução. A mensagem dos números parecia unânime. A curva estava errada. Foi aí que a história se dividiu em dois caminhos. Um grupo que trabalhava com instrumentos de alta sensibilidade reportou uma emissão sussurrada tênue, estruturada, inadequada para os jatos comuns de um cometa. Outros, igualmente rigorosos, contestaram. Disseram tratar-se de erro de calibração, ruído térmico. A assinatura desapareceu quando mudaram o método de análise. Os conflitos entre dados se acumulavam nos painéis públicos. Em uma coluna aparecia brilho incomum. Na coluna ao lado, artefato. Essa tensão não era um detalhe, virou manchete. Porque se o Trace ao Atlas estivesse emitindo jatos, a direção deles deveria impulsionar a trajetória de forma clara. Se estivesse sendo empurrado pela luz solar, seria preciso uma superfície muito grande e muito leve, algo fino, amplo e improvável. Pense nisso. O universo guarda suas surpresas, mas esta exigia escolher entre duas opções desconfortáveis. O ALMA procurou por gases e encontrou limites baixos demais para explicar o empurrão. O VLT detectou um espectro atenuado, sem as marcas usuais de cometa. A sonda Solar Orbiter reportou o vento solar local se comportando normalmente. Então, de onde vinha essa força? Cada resposta eliminava uma possibilidade e a cada eliminação, o mistério se aprofundava. Em corredores mais silenciosos, os planos mudaram. A sonda de observação do espaço profundo DSOP foi realocada na missão. Seus sensores infravermelhos podiam mapear calor, rastrear fugas tênues e captar o que os telescópios ópticos não viam. Os controladores calcularam para direcionar seu campo de visão pelo trajeto do Trace e Atlas. Se o empurrão fosse real, a DSOP poderia detectá-lo em gradientes térmicos e pequenos lampejos de calor. Mas, enquanto a sonda ajustava sua posição, o objeto inseriu um novo elemento. A fotometria revelou pequenos picos periódicos de brilho limpos demais para serem ruído, irregulares demais para serem só rotação. Alguns grupos viam o padrão, outros não. A controvérsia aumentava. O sinal estava no céu ou no software? Foi aí que a dúvida se tornou o motor da investigação. O empurrão não gravitacional persistia. A cauda se recusava a aparecer. As agências comparavam dados brutos, trocavam quadros originais, compartilhavam arquivos de calibração como se fossem bússolas. Admitir um erro seria doloroso. Perder uma descoberta, pior ainda. Assim, a comunidade fez uma escolha difícil: confiar no céu e testar os instrumentos. Deixariam que o DSOP fizesse a próxima tentativa, removesse o véu térmico
e olhasse dentro do enigma que se recusava a seguir as regras. E quando o DSOP abriu seu olhar infravermelho, a história ficou mais profunda. A imagem térmica não brilhava como esperado. Escurecia no centro. Cavidades. Dentro de um visitante interestelar. Por que isso importa? Os corpos naturais do espaço, asteroides, cometas, qualquer que seja a sua composição, tendem a ser sólidos o bastante para se manter juntos ou aglomerados frouxos, comprimidos pela gravidade e girando para formar algo mais ou menos coeso. Cavidades podem aparecer, sim, mas não sobrevivem à ejeção de um sistema planetário, à imersão fria do espaço interestelar e à passagem próxima de uma estrela. Não intactas, nem organizadas. Os mapas infravermelhos do DSOP diziam o contrário. Faixas de temperatura mais baixa delineavam a silhueta, depois mergulhavam, como se o calor não encontrasse onde se firmar. 2, talvez 3 espaços ocos, espalhados pelo interior, interrompendo a condução do calor da superfície iluminada pelo Sol. A equipe térmica da NASA revisou a desconvolução. O grupo de imagens da ESA rodou seu próprio processamento e obteve os mesmos vazios, então argumentaram que eram fantasmas do software, causados pela função de espalhamento do ponto. O debate reacendeu em minutos. Dado real ou miragem? Para testar, a equipe DSOP dividiu o espectro. O infravermelho de comprimento mais curto mostrava um padrão. O de comprimento mais longo, outro. As cavidades persistiam em ambos, acompanhando a lenta rotação do objeto. Se fosse um artefato do processamento, permaneceria fixo na câmera. Não o fez. Os vazios acompanharam o próprio 3I Atlas. Pense nisso. Espaço vazio dentro de um objeto que está por aí há sabe-se lá quanto tempo. Se fosse um cometa, poderiam formar-se bolsões onde o gelo sublimasse. Mas a superfície deveria ventilar e colapsar. Se fosse pedra, vazios desse tamanho teriam desabado mesmo com um leve giro. E 3I Atlas não estava soltando poeira, nem formando uma cauda clássica. Então, o que mantinha esses espaços abertos? A Jasha entrou na disputa com precisão calma. Seu grupo de materiais, veteranos em encontros com corpos pequenos, apresentou modelos de camadas de gelo e compostos orgânicos que poderiam reter calor, rachar-se e deixar bolsões. Possível, disseram. Incomum, mas possível. Enquanto isso, as equipes terrestres trouxeram mais olhos. O telescópio muito grande do ESO intensificou espectroscopias visíveis e no infravermelho próximo para obter um primeiro esboço químico. Os instrumentos NIR do JWST deram uma espiada cuidadosa entre outros compromissos, procurando as digitais típicas de minerais e gelo conhecidos. E então, o espectro entrou em conflito com os modelos. Bandas-chave de absorção não correspondiam aos silicatos comuns. As características que se esperaria do gelo de água comum estavam atenuadas, deslocadas ou ausentes, enquanto uma ampla inclinação de baixo contraste sugeria uma química complexa de carbono, incompatível com os catálogos conhecidos de cometas. Ou este objeto foi processado de uma maneira que ainda não compreendemos, disse um cientista da ESA fora das câmeras, ou finalmente estamos captando luz de um material que nunca vimos direito antes. Foi então que começaram os murmúrios. As cavidades dispostas em arcos, as diferenças de temperatura apresentando um espaçamento quase regular, um padrão. Alguns chamaram isso de coincidência provocada por mecânica de fraturas e iluminação desigual. Outros utilizaram uma palavra que ninguém queria ver num relatório de missão: artificial. A sugestão incendiou as conversas e paralisou reuniões. Alegações extraordinárias enfrentando o processo de revisão mais rigoroso do mundo. A credibilidade dos dados virou campo de batalha. A equipe da NASA divulgou imagens brutas e calibrações básicas. O grupo da ESA publicou as estrelas de calibração e os modelos de fundo. A Jasha reprocessou tudo de forma independente e obteve o mesmo quadro geral. Cavidades onde não devia haver cavidades,
e um espectro que se recusava a encaixar-se nas categorias óbvias de rocha, gelo ou poeira. Os críticos apontaram efeitos de bandas, persistência do detector, até impactos de raios cósmicos que poderiam ser confundidos com estrutura. Os operadores da DSOP rotacionaram a sonda, mudaram ângulos de inclinação, alteraram tempos de integração. As cavidades permaneceram inalteráveis. Aqui vem a parte inquietante. Se o interior é principalmente vazio, a massa do objeto é inferior ao que o brilho sugere. Uma massa menor deveria facilitar que a luz solar o desviasse do curso, exatamente o que todos observaram no primeiro dia. Um viajante oco exagera naturalmente a aceleração não gravitacional. Elegante. Mas então, a química se recusa a colaborar. É aquele tipo de resposta simples que se desfaz assim que você analisa o próximo conjunto de dados. As agências tomaram posições, todas provisórias e públicas. A NASA reconheceu que as cavidades eram características de alta confiança, com ressalvas. A ESA exigiu mais verificação cruzada entre instrumentos. A JAXA pediu paciência e propôs um modelo de fadiga térmica que poderia imitar o espaçamento regular sem sugerir intenção. E ainda assim, o espectro permanecia ali, sorrindo como um enigma. O passo seguinte era óbvio, porém arriscado. Se as cavidades eram reais, deveriam afetar primeiro os elementos mais simples. Rastrear o hidrogênio, medir o que está presente e o que está ausente. O próximo conjunto não saltava. Acumulava-se, camada após camada, como páginas postas com um propósito. Por que isso importa? Corpos naturais acumulam-se de maneira desordenada gelo fragmentado, poeira, fracturas, tudo misturado por marés e tensões térmicas. Mas as varreduras subsuperficiais do DSOP revelavam estratos repetidos, camadas equidistantes, limites nítidos, refletindo a rotação do objeto como um plano arquitetônico envolto num pequeno mundo. O sinal era ordenado, demasiado ordenado. A NASA conferiu as contas 2 vezes, depois 3. A ESA pediu os pacotes de dados brutos, sem filtragem, sem compressão. A equipa de materiais da JAXA tentou relacionar o padrão com regolito sinterizado, invocando gelos exóticos com transições de fase. Não encaixava. Os retornos mostravam espessura uniforme em grandes arcos, depois uma transição limpa para a camada seguinte, aquela precisão que a natureza raramente mantém a escalas de quilômetros. Pense nisto. Precisão num local que supunhamos ser uma amálgama. Contextualizando? Imagine uma cebola. Agora faça cada camada obedecer a uma fórmula matemática que possa anotar num guardanapo. O mapeador térmico do DSOP detectava bandas de temperatura que seguiam essas camadas, como se cada invólucro tivesse uma forma diferente de conduzir calor. O JWST, ajustado ao infravermelho médio, encontrou linhas quentes a piscar com o giro do objeto, mas que se recusavam a esbater, como faria uma superfície normal. Os dados de polarização do VLT registraram brilhos, não um brilho suave, mas reflexos periódicos que se ligavam e desligavam, como um piscar codificado. Foi então que a palavra engenheirado passou de um e-mail tardio para as apresentações públicas. Não como conclusão, mas como uma pergunta que os cientistas detestavam sequer fazer. A geologia poderia explicar isto? A evolução natural dos gelos e poeiras poderia? Alguns na CNSA mencionaram gelo laminado em fósseis do cinturão de Kuiper, mas gaguejaram perante esta uniformidade. O ALMA expressou-se com dados discretos. Assinaturas químicas que faltavam onde deveriam estar e apareciam onde não deveriam. Escassez de hidrogênio numa camada. Uma linha espectral que ninguém conseguia identificar na seguinte. E então, o objeto respondeu. Picos de partículas energéticas, curtos e intensos. O Solar Orbiter viu os primeiros picos tempestades breves que não seguiam o Sol, mas o próprio 3 e Atlas. O DSOP sentiu-os como neve, salpicados súbitos nos detetores,
píxeis mortos a aumentar, contadores temporais a saltar como um disco riscado. Os instrumentos começaram a degradar-se. Eletrônica, que tinha resistido a raios cósmicos durante anos, de repente desenvolveu tiques nervosos sempre que a varredura cruzava a fronteira entre camadas. Agora, o conflito não era apenas entre agências. Estava dentro dos próprios dados. Seria a aparente ordem um truque provocado por sensores danificados? Ou teria o dano sido causado pela própria estrutura que tentavam mapear? A ESA recomendava cautela, parar as sondagens ativas antes de danificar a carga útil. A NASA defendia mais uma passagem a baixa potência. A Jasha sugeria girar a geometria do escaneamento para testar se a arquitetura era um efeito de aliasing. Todos queriam a verdade. Ninguém queria desistir. As teorias divergiam. Se as camadas fossem reais, talvez fossem uma rede de dissipação de tensão, um modo de sobreviver a eras no espaço interestelar. Se fosse mais que isso, talvez aquelas conchas estivessem ajustadas para partículas, guiando-as, amortecendo-as, usando-as. Um preprint audacioso sugeria que os balanços isotópicos nos espectros indicavam condições de formação anteriores às estrelas locais. Uma afirmação tão arrojada que causou tanto escárnio quanto fascínio silencioso. Aqui está a parte desconfortável. Nada nos arquivos permitiu a ninguém descartar completamente essa possibilidade. Enquanto isso, a equipe do DSOP observava sua nave simbólica tornar-se herói e alvo. Seu radar subsuperficial, pensado para descascar geologias antigas, encontrava um padrão que nunca fora projetado para explicar. Em terra, os cientistas discutiam constantes de calibração. Em órbita, a sonda perdia capacidade a cada pulsação. O objeto, silencioso e indiferente, continuava a girar, ligando e desligando aqueles reflexos como se contasse algo. E foi aí que tudo mudou novamente. Durante uma passagem, as rajadas de partículas, não só picos isolados, mas seguiram uma sequência 3 rápidas, uma longa, 2 rápidas exatamente quando o escaneamento cruzava a junção onde uma camada passava para a seguinte. Seria uma mensagem? Ou apenas nossas mentes famintas por padrões interpretando uma tempestade de detritos carregados? A sala dividiu-se. O debate tornou-se acalorado. Precisavam de um olhar mais próximo, simultâneo, de todos os ângulos, antes que os instrumentos falhassem ou o momento passasse. Então as agências deixaram de lado as divergências e planejaram uma passagem coordenada, comprometendo-se a voar para dentro do que quer que o 3 Atlas estivesse criando ao seu redor. Começa a aproximação. As câmaras travam o foco. O objeto desaparece. Não se foi e escondeu-se. Uma película de plasma floresce em torno do 3 Atlas, como geada acendendo no vidro. E todos os mapas de alta resolução preparados pelas equipas desfazem-se em ruído. Isso importa porque todo o plano dependia da geometria. Aproximar-se, mapear a superfície, resolver aquelas juntas em camadas sugeridas pelo DSOP. Em vez disso, a superfície torna-se opaca. Os dados, novamente, recusam-se a cooperar. Os instrumentos pivotam. O DSOP passa para modos de plasma, trocando imagens por partículas. A NASA dirige seus magnetômetros para a amostragem rápida. A ESA, no Solar Orbiter, vira-se para observar as linhas de campo a enrolar. O analisador de poeira da Jasha abre mais a boca. Os espectrômetros da CNSA procuram uma janela na neblina. De longe, o JWST observa no infravermelho próximo e vê o espectro achatar-se, como se cada detalhe fosse borrado. O VLT e o ALMA tentam polarimetria, na esperança de que o próprio brilho denuncie a estrutura. Todos se inclinam. E é aí que tudo muda outra vez. A concha não apenas brilha, ela gira. Um vórtice estável forma-se em torno do núcleo, semelhante a um tornado, mas sem ar. Um funil de gás ionizado que se enrola na escuridão. O redemoinho é constante, quase mecânico,
e o campo à sua volta avança em saltos, não em ondas. O Solar Orbiter reporta rampas magnéticas, saltos limpos e discretos, que passam a intervalos regulares. Os magnetômetros do DSOP atingem o máximo da escala e mudam automaticamente de faixa 2 vezes num minuto. Aqui é que isso incomoda. Um vórtice tão estável não deveria existir em torno de um corpo tão pequeno, a menos que o fluxo seja guiado, seja pela forma ou por algo que funcione como forma. Lembram-se dessas camadas construídas? A concha emerge exatamente na junção que o DSOP detectou antes o local onde uma camada dá lugar à seguinte. Pensem nisso. Os dados contraditórios reaparecem com força. O radar LIDAR da NASA estima que o tamanho do núcleo encolheu em 1/3, dizem que o espalhamento no plasma confundiu os modelos. A ESA contrapõe com dados de ocultação. Quedas no brilho das estrelas indicam uma silhueta maior, não menor. A equipa do JWST insiste que a temperatura da cor está a subir, sugerindo uma injeção de energia interna. O ALMA mostra uma linha estreita de emissão polarizada que inverte toda vez que as rampas magnéticas ocorrem. A JAXA relata a ausência total de grãos de poeira na abertura durante o pico da atividade sem o habitual spray cometário, enquanto a CNSA reivindica a detecção momentânea de íons pesados que não deveriam seguir esse tipo de fluxo. Mesmo momento, verdades diferentes. Nos bastidores, a rivalidade amolece o suficiente para uma triagem. Os conjuntos de dados passam a ser partilhados em tempo real. Os engenheiros trocam ficheiros de calibração como alpinistas trocam cordas. Constrói-se uma imagem a partir da ausência, onde a concha é mais escura, onde se torna mais fina, por onde as partículas escapam. O resultado é perturbador. O vórtice não está apenas a girar, está a preceder com um movimento lento e deliberado, como um giroscópio que responde a um sinal. Se o núcleo está a girar por baixo, agora está mascarado por uma dança plasmática tão precisa que até o sentido da rotação se torna discutível. Horária? Anti-horária? Os números divergem. O relatório público dá um choque às notícias. Uma concha temporária de plasma, um vórtice estável, picos magnéticos que marcham em passo sincronizado. A NASA chama isto atípico, mas natural. A ESA mantém aberta a hipótese de estrutura interna não convencional. A JAXA pede cautela. As redes sociais fervem. Nas salas de controlo, a pergunta torna-se prática como ver através de uma tempestade que parece saber que está a ser observada. O DSOP tenta um truque. Em vez de perseguir imagens, observa o piscar da luz. Curvas de brilho ignoram a concha, se a concha for a própria história. A sonda fixa o brilho e as equipas vão montando o seu batimento cardíaco a partir de lampejos de microsegundos até pulsos que duram minutos. E lá está ele. Não é aleatório. O brilho sobe com cada rampa magnética, cai em sintonia com o movimento oscilante do vórtice e depois apenas uma vez vacila de um modo que os detetores de partículas replicam um momento depois. 3 rápidos, um longo, 2 rápidos, e volta. Agora considerem isto: um véu de plasma que sobe e desce de acordo com o compasso. Um vórtice tão constante que dá para contar. Passos no campo que parecem escadas. Se o 3 e Atlas não pode ser visto, talvez possa ser decifrado. O que vem a seguir não é um mapa da superfície, mas dos padrões em sua luz. Ele se repete, depois flutua. Não é ruído, nem clima, é um padrão. E é por isso que isso importa. Detritos interestelares deveriam piscar e desaparecer com o calor e o giro, maciçamente e sem memória. O 3 Atlas não faz isso. Suas curvas de luz formam degraus, depois batidas, depois um ritmo que parece responder ao pulso magnético do Sol. Essa é uma contradição para tudo que esperamos de uma rocha congelada passando pelo nosso bairro cósmico. O DSOP mantém o olhar fixo. Picos de microsegundos são empilhados em minutos, depois em horas.
A equipa da NASA sinaliza o bloqueio da fase. O brilho sobe em cada rampa magnética do Solar Orbiter. Cai enquanto o vórtice ao redor do núcleo se inclina, depois apenas uma vez falha. 3 piscadelas rápidas. Uma longa. 2 rápidas. Outra vez. O grupo de fotometria da ESA chama isso de modulação estruturada, cuidadoso para não dizer mais. Os analistas da JAXA apontam para oscilações quase periódicas, um comportamento observado em plasmas, não em gelo fraturado. A CNSA compara dados do lado escuro e descobre que o ritmo sobrevive mesmo quando a camada de plasma afina. Repare nisso. Uma luz que lembra quando seu véu se levanta. O JWST se volta para dentro, procurando química. O espectro está errado em todas as formas familiares. Mas há um detalhe novo. As variações de cor se alinham com a falha, mudando do vermelho para o azul em sintonia com os portões de brilho. O VLT acrescenta medições de polarização. A luz não está apenas a ficar mais forte, está a torcer sua orientação muda como um catavento numa tempestade. O ALMA escuta moléculas e capta algo estranho. Nenhuma linha clara, mas um contorno fraco que oscila em tempo com o ritmo óptico. Olhos diferentes. O mesmo tambor. E aqui é onde tudo muda novamente. O padrão não é constante. Enquanto o 3I Atlas acelera para fora, o ritmo estica. Um chilrear em câmara lenta. Se for um sinal, está mudando seu relógio. Se for natural, o relógio é o ambiente. O Solar Orbiter informa que os degraus magnéticos relaxam com a distância. Logo atrás dele, a modulação também relaxa. NASA e ESA inclinam-se para um mecanismo. Uma pele de plasma que funciona como uma persiana, magneticamente impulsionada e que regula a luz do Sol em rajadas quantizadas. Um transistor natural no espaço. Mas a turma dos sinais não se rende. 312 se repete com frequência suficiente para ser tentador. E a camada engenhosa dos mapas anteriores fica na cabeça de todos como uma pergunta carregada. Os conflitos nos dados não desaparecem. Eles se transformam. Alguns instrumentos registram a falha claramente. Outros mal captam um sussurro. Guerras de calibração esquentam e esfriam. A equipa da JAXA mostra que, quando realinham os sinais com os vetores do campo do Solar Orbiter, o desacordo diminui. Agora considere isto. Se o campo é o bastão, então o 3I Atlas não está a falar, está a acompanhar um ressoador moldado por aqueles interiores em camadas curiosas que o DSOP observou. Uma estrutura que amplifica certas frequências e suprime outras. Um dispositivo, talvez. Ou uma geologia que nunca modelamos. Os teóricos da ESA delineiam uma via pouco explorada. No espaço interestelar profundo, camadas de materiais voláteis escassos podem separar cargas e formar um invólucro plasma estável. Perto de uma estrela, esse invólucro interage com o campo magnético, transformando todo o objeto num modulador magneto-óptico. Não é necessário motor. Nenhuma intenção assumida. Um mecanismo cosmológico escondido à vista de todos, porque nunca observamos de perto o viajante certo. Mas a dúvida permanece, e talvez devesse. A zona de depleção de hidrogênio continua a resistir a explicações simples. As linhas espectrais não combinam com os nossos livros. O aspecto engenheirado dessas camadas ainda paira no ar. A oscilação do ALMA, o salto de cor do JWST, a luz que se torce no VLT, cada conjunto de dados é uma porta com 2 etiquetas, física e propósito. As agências fazem algo raro. Concordam em deixar ambas as etiquetas visíveis. Então, quase educadamente, o 3I Atlas desvanece-se. O véu de plasma afina e não volta. O vórtice desenrola-se. Os ritmos estendem-se até se confundirem com a luz comum das estrelas. O DSOP observa até os números se tornarem plano de fundo e o plano de fundo mergulhar no silêncio. Parte do sistema solar sem o alterar, mas não nos deixando iguais. Na sua esteira, matemática nova para curvas de luz
um manual renovado para plasma, um guia para ouvir quando não se pode ver. Estava a falar? Estava apenas a cantar a canção do sol num instrumento alienígena? A resposta documental é honesta e humilde. Não sabemos ainda, mas agora sabemos como perguntar.